Oi, gente, muito boa tarde. Tá começando o Globo Esporte dessa terça-feira e já com uma notícia quente. Um cartão amarelo recebido pelo Lúcio Acosta do Fluminense no Brasileirão gerou um alerta de manipulação em casas de apostas. A repórter Camila Barbieri vai explicar melhor essa situação pra gente. Boa tarde, Camila. Olá, pessoal, tudo bem? Fluminense se prepara para enfrentar o Bahia amanhã no Maracanã às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Mas em meio a essa preparação, o Fluminense treinou ontem pela manhã, também hoje pela manhã. Uma informação chegou ao clube em relação ao Lúcio Acosta. O cartão amarelo que ele recebeu na partida contra o Bragantino, empate em 1-1, gerou um alerta de manipulação nas casas de aposta, viu? Esse relatório chegou à CBF, que notificou o clube. Qual foi a situação, né? O Lúcio Acosta recebeu um cartão amarelo numa confusão envolvendo o Lucas Barbosa, jogador do Bragantino. Um empurrão do jogador do Fluminense no jogador do Bragantino. Só que o que chamou a atenção das casas de aposta, da casa de aposta que fez a denúncia, melhor dizendo, foi, na verdade, um volume anormal, acima da média, para o cartão amarelo do Lúcio Acosta. E com isso, viu, a casa de apostas, então, informou a empresa que foi contratada pela FIFA, que faz o monitoramento do Campeonato Brasileiro. E aí, com isso, essa notificação chegou ao Fluminense, que em meio de nota disse o seguinte: o time recebeu a notificação sigilosa da CBF sobre o fato, disse que está à disposição para colaborar com os órgãos competentes e também disse que o atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade. A gente segue acompanhando esse caso, inclusive, porque o processo aí segue, né? A investigação segue. Amanhã, então, o Fluminense tem esse grande compromisso diante do Bahia, porque o time não vence no Campeonato Brasileiro há 4 jogos. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo. Abraço para você também, Camila. E esse confronto de amanhã contra o Bahia é o primeiro de uma sequência aqui, de 6 jogos do Fluminense aqui no Rio. O Fluminense depois vai enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil no Maracanã, os 2 jogos. Aí no Newton Santos vai enfrentar o Botafogo, recebe o Independente Rivadavia pela Libertadores e ainda recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, uma boa sequência para o Fluminense aqui no Rio. O Flamengo joga amanhã contra o Inter pelo Brasileirão. E é o último jogo do Flamengo antes da mini pausa de 10 dias, já que o Flamengo não está na Copa do Brasil e só vai voltar a jogar no dia 9 de agosto. Mas tem algumas notícias aí envolvendo possíveis saídas, né? Do Léo Pereira e também do De La Cruz. O repórter Bruno Halper conta pra gente. Oi, Bruno. Salve, salve, pessoal. Bastidores movimentados aqui no Ninho. Primeiro pela proposta do Besiktas da Turquia ao zagueiro Léo Pereira, 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. O Léo Pereira não vai forçar uma saída. A decisão está com a diretoria do Flamengo, que não quer se desfazer de nenhum titular nesse momento, mas vai ver até onde a proposta do clube turco vai chegar. Outra proposta que deve chegar em breve à diretoria do Flamengo é do Peñarol pelo De La Cruz. A intenção do clube uruguaio é um empréstimo sem custos. O Flamengo quer uma compensação financeira nesse negócio. O De La Cruz, que não joga desde quando chegou da Copa do Mundo, teve um problema muscular durante o treinamento, mas deve voltar a ser relacionado para o jogo contra o Inter nessa quarta-feira. Expectativa também que o Paquetá vá para esse jogo lá no Beira-Rio, mas isso vai depender do Leonardo Jardim. Hoje é recém o segundo dia de treinamento do Paquetá com o restante do grupo. Ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo contra o Japão na Copa do Mundo. Para fechar, arbitragem. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, criticou os critérios da arbitragem brasileira nas decisões. Para o dirigente, houve pênalti naquele toque de mão do Wendel do São Paulo no último fim de semana, naquele lance junto com a Arrascaeta. O José Botto também criticou o impedimento semiautomático que anulou o gol do Samuel Lino. Para o dirigente, a CBF tem que mostrar também o momento do passe durante a análise do VAR. Um grande abraço a todos. Valeu, Bruno, pelas informações. E um outro lance que incomodou o torcedor do Flamengo foi a cabeçada do Emerson Royal no fim do jogo. Ele tem usado uma máscara de proteção no nariz desde que fraturou o nariz lá no dia 29 de abril contra o Estudiantes pela Libertadores. E ele disse que essa máscara tem atrapalhado um pouco. Olha só. Me adaptei bem com a máscara, mas sim, nos lances que eu preciso de cabecear a bola, para direcionar a bola, quando pega na máscara é muito difícil, porque a máscara amortece e às vezes muda a trajetória da bola. No lance ali, se eu não tivesse com a máscara, acredito que ali teria grande chance de eu fazer o gol. No próximo bloco, notícias de Vasco e Botafogo e também o Zidane, apresentado oficialmente na seleção da França.
Globo Esporte de volta para falar de Vasco, que amanhã tem partida importante pela Copa Sul-Americana. Vai enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia em São Januário e precisa vencer para se classificar para as oitavas de final. O repórter Fábio Jupa tem as informações para a gente. Fala, Jupa! Olá pessoal, tudo bem? Amanhã é dia de decisão aqui em São Januário e uma vitória simples sobre o Independiente Medellín coloca o Vasco nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A boa notícia para o técnico Pedro Emanuel é que o capitão Thiago Mendes e o atacante Brenner treinaram normalmente e devem ser relacionados, eles que desfalcaram o time contra o Mirassol. Enquanto isso, a diretoria corre para reforçar o time para o segundo semestre. O diretor de futebol Edmar Lopes está na Argentina tentando fechar a contratação do volante Santiago Sosa, do Racing. Mas ontem ele disse que nesse momento não tem vontade de vir jogar no Brasil. É isso, pessoal. Amanhã o Caldeirão vai estar lotado, dia de decisão aqui em São Januário. Um abraço. Outro para você, Jupa. Semana importante para o Vasco fechar essas contratações. Agora, o Botafogo tá de folga. Só volta a jogar no dia 8 de agosto contra o Fluminense pelo Brasileirão. Então, o time está descansando nessa semana, vai se reapresentar na sexta-feira. E o Juliano Lima traz as informações para a gente. Oi, Juliano. Fala pessoal, tudo bem? O Botafogo ganhou 4 dias de folga depois da vitória contra o Cruzeiro no último final de semana, volta a treinar na sexta-feira e só joga no dia 8 de agosto, no outro sábado, no clássico contra o Fluminense do estádio Newton Santos pelo Brasileirão. Isso porque o jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão foi adiado, que seria nessa semana, porque o Grêmio joga na próxima quinta-feira a segunda fase da Copa Sul-Americana. É a fase de mata-mata antes das oitavas de final. Lembrando que o Botafogo já está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. De olho no mercado, o Botafogo tem interesse no zagueiro Mbemba, que é o capitão e zagueiro. Sobre Santi Rodrigues, o atacante uruguaio que questionou ali a entrada dele no último jogo contra o Cruzeiro, porque ele perguntou por que vou entrar agora faltando 10 minutos, na hora que a comissão técnica chamou o jogador para entrar. Isso porque está tendo um desgaste, ele já mostrou um interesse de deixar o Botafogo e o técnico Franklin Carvalho, na última entrevista coletiva, disse que ia conversar com o jogador e com a comissão técnica para entender o que aconteceu naquele momento. Vamos ver como é que fica a situação do Santi Rodrigues aí nos próximos dias em relação se fica ou não no Botafogo. Valeu, gente. Um abraço. Estaremos de olho, Juliano. Agora, no Brasileiro Feminino, o Bahia venceu o Botafogo e subiu para quarto na tabela. Já o Botafogo está lá na lanterna